Olá pessoal, boa noite a todos. Eu me chamo João Pedro Donádio e hoje irei apresentar a última parte do nosso curso, o capítulo 14 do nosso livro-texto, sobre diversidade e inclusão nas organizações. A apresentação será dividida em 6 tópicos, onde o primeiro serão os conceitos básicos, envolvendo a temática, onde eu vou falar um pouco sobre o conceito de diversidade e o conceito de inclusão. Em seguida, os conceitos relacionados à temática, que são os conceitos básicos, que eu vou falar sobre o preconceito, a discriminação e alguns outros. Um pouco sobre a identidade grupal e a identidade social. Em seguida, os paradigmas e pesquisas sobre a diversidade e inclusão, a gestão da diversidade dentro das empresas, a avaliação da diversidade e inclusão e algumas considerações finais para terminarmos. Por meio do nosso convívio social, universitário e também principalmente o convívio profissional, nós sabemos que o tema da diversidade cultural ele continua conquistando crescente espaço na agenda de muitas organizações. E não só organizações públicas, também organizações privadas, também principalmente em organizações privadas e também em grande parte do terceiro setor. E essa temática ela vem representando um movimento universal e irreversível nas sociedades atuais, principalmente no nosso país. Então, como pontapé dessa abordagem, eu queria ler essa frase de Torres e Pérez Nebra, de 2004, onde diz: "O Brasil se destaca na literatura internacional como um dos principais exemplos de grupos culturais diversos que convivem e interagem em aparente harmonia." Ou seja, o país que nós estamos inseridos nos propicia de termos um ambiente muito vantajoso para esse tipo de discussão e também e principalmente para a evolução da temática. Como conceitos básicos, assim, embora a heterogeneidade do mercado brasileiro, como eu citei, de recursos humanos, ele seja uma realidade, são poucos os esforços observados até aqui que tratam diretamente da inclusão e da diversidade nos diversos níveis. E quais são esses níveis? O primeiro, do profissional que está atuando na área, claro, nas políticas organizacionais da empresa ou na interação com a sociedade em geral, no meio social, no meio de convívio. E dois conceitos que são muito importantes de ter em mente é o da diversidade e o da inclusão. Iniciando pela diversidade, a diversidade cultural, ela já faz parte dos estudos da antropologia há mais de 150 anos. Só que esse assunto ele só começou a ser abordado na literatura das organizações e da administração de empresas públicas e privadas nos últimos 30 anos. A diversidade, ela, no sentido estrito da palavra, é somente a convivência de diferentes pontos de vista, bem simples. Só que ela também pode ser entendida como a representação de pessoas com diferentes identidades grupais em um sistema social, onde esse sistema social ele vai ter a divisão da força de trabalho em categorias distintas, só que o principal com similaridades intragrupais percebidas em um contexto cultural, que exerce impacto sobre os resultados e as relações de trabalho. Só que assim, o livro ele cita essa definição, só que muitas outras definições anexas a essa. Uma interessante que tem disponível é uma que diz que a diversidade ela também pode ser entendida como demográfica, de habilidade e de valores dos funcionários. E por isso, a diversidade pode ser categorizada como duas. A primeira, cognitiva, relativa a habilidades e aos valores, e a segunda, a demográfica, que é mais estável e mais difícil de ser modificada. Já para o conceito de inclusão, que começou a ser discutido dentro das organizações no fim do século passado, tem essa pequena frase que eu achei bem interessante de destacar. A frase diz: inclusão se refere ao julgamento ou à percepção de aceitação das pessoas, sendo o sentimento de ser bem-vindo e valorizado como membro daquela organização nos diversos níveis. Então, a partir dessa frase, nós podemos perceber que a inclusão ela vai bem além da diversidade, e a sua concretização ela depende da gestão da diversidade, de modo a criar um ambiente organizacional que possibilite a todos o pleno desenvolvimento de seu potencial na realização dos objetivos da empresa. A inclusão ela se relaciona a como o indivíduo ele percebe que está sendo tratado dentro da empresa, dentro do cafezinho da empresa ou diretamente pela empresa, por conta das características que o ligam aos grupos aos quais pertence. Isso é muito característico de cada um, muito particular de cada um, que é a raça, o gênero, a religião e muitos outros que existem. E algo muito importante de ser destacado também é o contraste entre o efeito e a intenção. O que vai realmente definir a inclusão é o efeito causado na pessoa
que está sendo, entre aspas, vítima daquilo. Porque você pode ter a intenção de ser inclusivo, porém o efeito causado na pessoa em que está escutando o seu discurso pode ser o efeito de discriminação. Então a inclusão ela vai estar exatamente e pontualmente no efeito do discurso e não na intenção do discurso. E também nós temos os exemplos a não serem seguidos, né? Que são a questão das organizações não inclusivas. Dentro dessas organizações, os trabalhadores eles entendem que são obrigados a conformar-se aos valores e às normas da organização, como um dever, uma obrigação, algo que não tem relação com afeto positivo. Além da definição em si de inclusão, existem dois conceitos que são pertinentes. O primeiro deles é o que vocês estão vendo aí no slide, que está relacionado à experiência psicológica de inclusão que deve ser vivenciada pelo colaborador que deve ser incluído. E eles são categorizados em 5 grupos de identidade. Vamos começar pelo azul, que é a valorização social. Essa valorização social é um sentimento de pertença, de que a pessoa ela é querida no meio e também quer bem aos outros dentro do meio. Em seguida, é a influência no poder de decisão. É o sentimento do colaborador de influência e valorização social. Temos também o envolvimento e ou engajamento no grupo de trabalho, que é o sentimento do colaborador de pertença e ter acesso à informação. Em seguida, a autenticidade, que é não ter necessidade, não ter corrente de necessidade de ter que gerenciar todos os dias uma impressão para poder ser aceito naquele meio, num grupo de convívio. E por último, reconhecer a diversidade, né, que é um sentimento de interação justa ali dentro. E já por outro lado, nós temos os comportamentos inclusivos também, que se refere às ações individuais e grupais resultantes ou provadoras de políticas e procedimentos organizacionais que promovem um clima inclusivo e são adotados pelo indivíduo, pelos membros de grupo de trabalho ou pela organização, né? Ou seja, se você está ali dentro de um ambiente, existe aquela pessoa que deve ser inclusa dentro do ambiente, só que você pode ser um protagonista nessa ação, né? Então, quais são os comportamentos inclusivos que devem ocorrer ao mesmo tempo? O primeiro deles é criar um ambiente de segurança, é deixar claro quem são os membros do grupo, favorecer o compartilhamento dos recursos, ideias e perspectivas. Em seguida, a representação de pessoas diversas no grupo de trabalho, em todos os níveis da organização, deixar isso bem claro. Temos também reconhecer os outros, em questão de civilidade organizacional. Por exemplo, cumprimentar, você dar um bom dia, você dar uma boa noite, você saber que aquela pessoa ali está ali, você fazer a pessoa estar ciente de que todos sabem que você está naquele ambiente. Também você saber lidar com conflitos e diferenças, que é a participação em workshops sobre diversidade, sensibilização e coping. A habilidade e vontade de aprender sobre a diferença. Quando os membros do grupo eles expressam comportamentos inclusivos, facilita bastante a aprendizagem, seja um exemplo onde você está, seja um exemplo na sua universidade, seja um exemplo no seu ambiente de trabalho, porque isso com certeza faz a diferença, não só como simbologia, né, mas como exemplo de pessoa a ser seguida. E por último, a oportunidade de falar, assim como de ouvir os outros falando, né? Reforça bastante a experiência de inclusão. Você tem uma comunicação bem clara com todos ali. Mudando rapidamente de tópico, nós temos os conceitos relacionados. Primeiramente, existem alguns conceitos básicos da psicologia social que eles são necessários para a melhor compreensão da definição da diversidade e suas implicações. Existem 3 principais conceitos que são ligados diretamente aos temas colocados aqui. Quais são? O primeiro deles é o estereótipo, que se liga à caracterização da pessoa, mas sem julgamento. Em seguida, temos o preconceito, que apresenta o julgamento e a avaliação sobre essa caracterização. E, mais adiante, nós temos a discriminação, que é o ato, o próprio comportamento ligado ao preconceito, que se liga ao fato de um indivíduo que está cometendo essa discriminação ter e estar em contexto onde essa demonstração seja possível, aceita ou viável. Tendo essas 3 definições claras na cabeça, nós podemos avançar no livro para o contexto de identidade grupal, onde nós vamos inserir esse tema da identidade grupal. A grande questão colocada pela diversidade cultural é como trabalhar com as regras e normas institucionais que geram os ismos organizacionais, ou que até mesmo facilitam a discriminação institucionalizada. O que são esses ismos organizacionais? Literalmente tudo não, mas grande parte daquilo que tem ismo como sufixo, como por exemplo o machismo, o próprio sexismo, a versão generalizada, o racismo, são diversos tipos de discriminação dentro da empresa e do ambiente que você está inserido. E quando nós nos referimos à gestão de diversidade, nós estamos em grande parte tratando do desenvolvimento e estabelecimento de normas organizacionais que valorizam as diferenças entre os grupos
para melhorar a efetividade organizacional, e não que promova essa efetividade apesar das diferenças. Essas normas e valores, elas podem não refletir o estado atual da organização, mas com certeza vão refletir onde a organização quer chegar. Então essa frase que está aí no slide, eu acho bem interessante. A identidade grupal consiste na identificação física e cultural com o grupo, o que ocorre no contato com um grupo de oposição ou contraste. E no Brasil, assim, isso chega a ser um pouco de redundância, né? Porque nós estamos inseridos em um ambiente completamente de contraste, né? Entre pessoas, entre ideias. E o que nós podemos extrair desse contexto? Eu acho que é possível entender que a diversidade e a identidade como conceito, são dois conceitos complementares. Uma vez que a identidade ela se faz no reconhecimento do outro, daquele que é diferente, que é diverso, e que a diversidade ela exprime as diferentes identidades. A identificação com o grupo leva o contato previsível entre grupos. Como assim? Uma vez que o processo de identidade grupal ele se concretiza, é necessário apenas que os indivíduos de diferentes identidades grupais se conectem para que outro contato intergrupal aconteça. E cada indivíduo leva assim as posições, as expectativas de seu grupo. E cada indivíduo ele vai enxergar o mundo através daquela identidade grupal. Vai ter lentes diferentes para poder enxergar o ambiente, para enxergar o que deve ser feito. Então, assim, isso não deve ser levado como uma coisa que irá atrapalhar, mas sim é uma possibilidade imensa de ideias, né? De ideias, de pontos de vista. Isso pode ser usado muito para o bem da empresa, para o bem do bem comum, né? Independente da missão que deva ser feita. E olhando essa estrutura de uma forma micro, nós temos a identidade social. O que é? É o sentimento de um indivíduo para se enquadrar ou pertencer a um determinado grupo social. Tanto faz, o segmento, a categoria. Mas essa pessoa ela vai possuir características e desejos semelhantes a outros indivíduos desse mesmo grupo. Então essa teoria ela foi formulada pelos psicólogos sociais Henry Tajfel e John Turner. E tem essa frase também bem interessante, que é: a identidade social é o conhecimento do indivíduo de que pertence a um grupo acrescido de significação e valor emocional. Pisando um pouquinho no freio para respirar e passando para um próximo tópico do livro, que aborda os paradigmas e pesquisas sobre a diversidade e inclusão, nós vamos falar um pouco sobre a gestão da diversidade. Agora, o que é isso? Entende-se como a gestão da diversidade, o planejamento e a implementação na organização de sistemas e práticas para tratar as pessoas de maneira que as potenciais vantagens do indivíduo da diversidade sejam maximizadas e, por outro lado, que as potenciais desvantagens sejam minimizadas. O livro de 2003, A Literatura de Grupos e Equipes de Trabalho, sugere que os efeitos da diversidade na efetividade ou no desempenho das equipes ainda não são exatamente claros. Essa falta de claridade ela se deve principalmente a 4 fatores que vocês estão vendo aí no slide. O primeiro deles é a natureza da tarefa. O segundo deles é quais são os resultados que se pretende medir. Por exemplo, a criatividade ou o tempo de reação, né, de uma equipe. Em seguida, o tempo, que no curto prazo o seu efeito ele tende a ser mais lento e conflituoso, porém com o passar do tempo o seu efeito ele melhora, com o grupo tendendo a apresentar-se como mais criativo. E por último, o atributo da diversidade mensurado, que, por exemplo, a demografia ou, por exemplo, diferenças em formação profissional, personalidade, níveis de habilidade e outros fatores. Porém, o efeito da diversidade ele depende diretamente do seu paradigma ou da forma com que é pensada na organização. Há concordância nas literaturas em relação a quais são os paradigmas da diversidade que podem ser adotados pelas organizações. Então, agora nós vamos abordar esses 4 paradigmas. Dentro do paradigma da diversidade, na literatura existem 3 paradigmas que são listados, ressaltando os motivos da importância das organizações gerirem a diversidade. Os autores que citam tais paradigmas na literatura, eles nomeiam esses paradigmas como discriminação e justiça, acesso à legitimidade e aprendizagem e efetividade, que nós vamos ver nos próximos slides. Pessoal, é importante destacar que a maioria das pessoas acredita que a diversidade no trabalho se refere apenas ao aumento da representação racial, nacional, de gênero ou classe. Mas, na verdade, a questão da distribuição demográfica ela é importante, só que não é suficiente para entender a diversidade. Existem várias outras variáveis, como, por exemplo, estabilidade no cargo, a diversidade nos diversos níveis organizacionais, e colaboração,
ou competição entre os cúmplices, pares, também devem ser consideradas. Então, assim, em resumo, o fenômeno da diversidade nas organizações ele pode ser uma variável tanto antecedente quanto consequente. O que isso quer dizer? A diversidade ela pode ser antecedente de, por exemplo, o clima organizacional da empresa ou consequente das políticas organizacionais. Então, vamos agora explorar um pouco mais esses paradigmas. O primeiro deles é o paradigma da discriminação e justiça. O foco desse paradigma ele recai sobre a igualdade de oportunidades, do tratamento justo, do recrutamento e do cumprimento de requisitos legais. Normalmente, as organizações que operam com essa orientação filosófica, elas costumam bastante construírem programas de mentores e desenvolvimento de carreira, especificamente para pessoas negras, pessoas pardas, para mulheres também, e normalmente treinam os outros empregados para respeitar as diferenças culturais. Um ponto muito sensível desse paradigma é que muitas vezes dentro dessas organizações a diversidade ela aparece de uma forma horizontal, porém não vertical. O que isso quer dizer? Normalmente existe uma diversidade, porém está ali, vamos dizer, acumulada em uma camada da hierarquia, né? Ela não está assim bem distribuída verticalmente na hierarquia. E muitas dessas empresas elas utilizam o pressuposto de, bom, nós somos todos iguais, não queremos todos ser iguais, então não devemos pensar assim. Devemos tratar todos como todos, como se fôssemos uma raça só. E não é bem assim que deveria acontecer, né? Então, assim, acaba que os gestores dessas empresas que vivenciam esse paradigma, elas acabam não explorando, assim, de forma ótima as diferenças das pessoas. Porque, assim, gerar uma diversidade, ela pode formar efetividade de se executar o trabalho, em liderar, em entender o mercado, em gerenciar os recursos humanos e até aprender. Então isso tem que ser muito, muito pensado. Em seguida, nós temos o paradigma do acesso e legitimidade. Esse paradigma ele está bem assim comum de se ver em propagandas, em políticas de empresa. Ele está enraizado na aceitação e celebração das diferenças. Então, assim, nos locais onde foi implementado esse paradigma, as organizações elas buscam mais acesso a uma clientela mais diversa, por meio de equiparação da demografia organizacional com aqueles segmentos de consumo. Então, quais são as vantagens e desvantagens desse paradigma? A principal vantagem se refere ao fato de que está baseada no mercado e o potencial para a vantagem competitiva é uma qualidade que normalmente toda organização entende e logo pode dar suporte. Só que nós temos em outra via a limitação. E essa limitação ela se baseia na busca de nicho de mercado. Como assim? As organizações de acesso e legitimidade, elas tendem a enfatizar o papel das diferenças culturais na organização, sem realmente analisar essas diferenças para ver se elas afetam o trabalho que está sendo feito. Ou seja, o que está por trás é uma perspectiva de que o mérito e diversidade eles são dois polos em um contínuo. Se há mérito, não há possibilidade de diversidade, e vice-versa. Por último, mas não menos importante, nós temos o paradigma da aprendizagem e efetividade. Nesse paradigma, as organizações desenvolveram uma visão de diversidade e inclusão que as permite incorporar as contribuições dos empregados ao trabalho da organização. E tais organizações estão realmente encontrando os benefícios da diversidade e da inclusão cada dia mais no dia a dia e nas missões da empresa. E esse paradigma, em contraste aos outros dois que eu apresentei anteriormente, organiza-se em torno do tema da integração e da inclusão. E esse novo modelo para a diversidade, ele leva a organização a internalizar as diferenças entre os empregados de forma que possa aprender e crescer com as diferenças. Então olha que bacana, essa terceira frase que vocês estão vendo aí no slide. O foco é, somos uma única equipe com as nossas diferenças e não apesar delas. Pegando um gancho dos paradigmas, nós podemos partir para talvez o tópico mais importante do livro, que é a gestão da diversidade. Nós podemos observar que existe um crescente movimento das organizações globais no sentido de adotar programas de gestão da diversidade. Um exemplo que eu posso dar é esse comercial da Apple que eu vou passar para vocês rapidinho. Vamos então destrinchar um pouco assim, o porquê desse movimento, dessa tendência das grandes corporações. Então, assim, as políticas de ação afirmativas, elas atendem às razões morais e legais de favorecer a diversidade nas organizações. Só que, por outro lado, a gestão da diversidade e da inclusão ela está ligada mais a motivos econômicos. Então, ela é focada na perspectiva de que administrar a diversidade pode trazer grandes benefícios financeiros para a empresa, além de cumprir, claro, com a responsabilidade social e com a legislação. Então, a gestão da diversidade
ela defende uma transformação sistêmica da organização e não se preocupa apenas com o sistema de recrutamento e seleção das organizações. Então existe uma frase bem interessante no livro que fala assim: a gestão da diversidade e da inclusão ela tem início com um diagnóstico acerca da demografia, da diversidade cultural da organização e das estatísticas da sua força de trabalho. Ou seja, este seria o primeiro passo. Só então é que se pode desenvolver um plano de diversidade, que passa por todos os subsistemas organizacionais. Então, assim, em resumo, somente com uma gestão da diversidade em curso é que se pode criar uma cultura de inclusão. E essa cultura de inclusão é que levará à concretização do sistema de contratação e promoção e reforçarão a própria diversidade da empresa. Então vamos botar isso assim em um gráfico, em um pequeno diagrama. Vamos ver os passos que eu acabei de falar. O primeiro deles é o diagnóstico. Então, ele é um diagnóstico da demografia organizacional, verticalmente e horizontalmente. E também um pouco sobre as competências e formações necessárias. Em seguida, nós temos o desenhar práticas e políticas, que essa tem mais foco na valorização da diversidade dos diversos níveis e também o treinamento interno, principalmente com os gestores da organização. Depois nós temos a provisão, que é o recrutamento e seleção das pessoas disponíveis no mercado de trabalho, né? Temos depois a aplicação, que é a descrição de cargos e tarefas, a avaliação do desempenho no nível individual de cada colaborador. Temos em seguida a manutenção, que é a compensação e benefícios, né? Você vai olhar todo aquele seu sistema e vai aplicar uma compensação de acordo com as individualidades de cada um. Temos depois o desenvolvimento, que é mais a aprendizagem organizacional, né? Podem ser workshops, qualquer tipo de curso. E por último nós temos o monitoramento, que pode ser feito por uma auditoria de RH, você olhar índices de lucro, de produtividade, criatividade e até um benchmarking, né, com o mercado. Então beleza, pessoal. Agora que eu apresentei as etapas a serem seguidas na gestão da diversidade cultural, nós podemos passar para um tópico tão importante quanto, que é a avaliação da diversidade e da inclusão. Retomando o que foi apresentado anteriormente, a diversidade ela é caracterizada pela representação das pessoas com diferentes níveis de similaridade, enquanto já a inclusão ela pode ser compreendida pelas diferentes perspectivas e por estruturas políticas e práticas para reconhecer e usar as perspectivas. Resumindo, a inclusão ela vai bem além da diversidade. Ela se refere tanto à representação numérica de todos os grupos sociais, quanto à condição em que esses podem ser autênticos e participar da organização de forma efetiva no dia a dia, né, da empresa. Você ter voz ali dentro da empresa. Então, a condução da diversidade para a inclusão, ela está fundamentada nas condições para garantir que as características das pessoas e dos seus grupos, que as pessoas compõem, sejam valorizadas e utilizadas. Mas beleza, aí nós chegamos na questão, mas como avaliar esses aspectos do ponto de vista organizacional? Existem programas de diversidade diversos, e eles podem ser avaliados sob diferentes aspectos. Uma forma de analisar os seus impactos pode ser por meio da estrutura organizacional, da efetividade da estrutura organizacional e também, principalmente, da satisfação provocada nos empregados e clientes. E vamos olhar um pouquinho mais com atenção nessa questão dos empregados e clientes. Vamos começar pelos impactos analisados sobre os empregados. Nós temos a taxa de rotatividade, nós temos o absenteísmo, que na verdade está relacionado com a taxa de rotatividade. Nós temos a demografia organizacional vertical e horizontal. Vocês lembram que no começo da apresentação eu falei que nós poderíamos ter uma diversidade, mas ela estaria concentrada horizontalmente, talvez assim em cargos próximos, no mesmo cargo, ela não estaria bem distribuída verticalmente ao longo da estrutura da organização. E nós temos também o desempenho, a criatividade e aumento de vendas, a qualidade de vida no trabalho e também a percepção de autoeficácia do funcionário, do colaborador. E também nós temos os impactos analisados sobre os clientes, que podem ser a satisfação do cliente, a avaliação de qualidade do produto e do serviço e os tipos de interação com o cliente. Então, para finalizar, outro ponto essencial, ele está também na mensuração dos resultados da inclusão para os grupos de trabalho intermediários. Então, embora a diversidade e a inclusão elas podem ser consideradas duas faces da mesma moeda, existe essa pequena frase que traz para a gente uma sutileza sobre a diferença. E eu vou ler para vocês. A distinção elementar entre os conceitos se dá na medida em que a diversidade se refere à composição da força de trabalho, enquanto a inclusão alude à maneira que as pessoas são tratadas e participam dos processos organizacionais.
Isso é bem interessante para você refletir assim, um pouco sobre como você acha que poderia criar um sistema efetivo dentro da sua empresa para promover os dois, né? Tanto a integração das pessoas quanto a também diversidade. E finalmente chegamos na última parte da apresentação. Pessoal, muito obrigado por estarem me escutando até aqui e vamos às considerações finais. O que eu acho importante de todos, me incluindo nisso, de levarmos dessa temática para quando a aula acabar, para quando voltarmos para o nosso convívio social, é que a diversidade cultural nas organizações, ela significa a inclusão de pessoas diferentes. E, na verdade, mais que isso, a diversidade e a inclusão reconhecem, reforçam e valorizam as diferenças e similaridades entre as pessoas. E isso é uma relação que vai ajudar tanto os objetivos organizacionais quanto os individuais. É uma relação de ganha-ganha. Tanto o colaborador quanto a organização vai sair ganhando. Nenhum lado vai se prejudicar por isso. E como eu mostrei para vocês o exemplo da Apple e de muitas outras assim, companhias globais de sucesso, as organizações culturalmente diversas, elas têm o potencial tanto para obter fortes vantagens competitivas, como para serem disfuncionais. Além disso, pulando para outro ponto que eu também acho importante, a gestão da diversidade, ela pode nos ensinar que, entre muitas outras coisas, lógico, que quando nós estamos lidando com ismos nas organizações, que é o caso do machismo, do racismo, do sexismo que eu comentei alguns slides atrás, mesmo se a intenção inicial ela foi de fazer um elogio ou uma simples brincadeira, os efeitos de continuamente se engajar nesse tipo de comportamento, eles vão ser detrimentais à organização. Então, por exemplo, quando você vai fazer um comentário, uma brincadeira, você tem que pensar que a sua intenção com o seu comentário, com a sua oratória, não é diretamente proporcional ao efeito. Você pode ter uma intenção e o efeito sobre a pessoa, sobre o colaborador que está recebendo o comentário ou escutando, pode ser completamente negativo. Então, sempre tenha isso em mente, que o efeito ele é diferente da intenção. Então, vamos lá. A diversidade cultural, ela se relaciona sempre a uma comunicação incrementada, as melhores formas de resolução de problemas, as tomadas de decisão mais efetivas, a produtividade aumentada, a maior flexibilidade e também a alta moral entre os empregados. E levando aqui para o caso do nosso país, do Brasil, existe certa valorização das origens diferentes dos indivíduos, mas as posições de trabalho elas ainda não são definidas pelas origens econômicas e raciais. E eu acho importante também assim, vamos nos perguntar, existe uma única maneira de gerir a diversidade? Nós devemos rejeitar ou aceitar e dar ênfase aos sistemas de cotas e às ações afirmativas? E, por exemplo, o homem branco, que eu me encaixo como isso, assim, do padrão da sociedade, o homem branco, heterossexual, 1,8 filhos que o texto fala, ele não está sendo esquecido, assim como ironia. Qual a melhor forma de nós tratarmos mulheres, pessoas não brancas, pessoas com deficiência, pessoas com necessidades especiais e vários outros tipos de minoria? Isso é algo que nós devemos estar todo o tempo nos provocando, nos evoluindo também sobre como lidar com essas pessoas que fazem parte tanto quanto a gente da sociedade. E, cara, esse tema ele é muito inquietante e desafiador. Se, por exemplo, alguém aqui já sofreu algum tipo de discriminação por ser, não sei, brasileiro fora do país, por ser mulher, por ser homossexual, por ser mãe, pai, por não ter um Camaro, uma Lamborghini, por não ser branco, vai saber que essa discriminação ocorrendo todos os dias ao sair de casa é vamos dizer, um suplício que pode ser modificado. Essa mudança ela sempre vai ser lenta, infelizmente, quebrar esse tipo de padrão é uma mudança lenta, é um paradigma ainda, mas não é tão difícil. E menos ainda, para pensar no quesito de uma organização, é uma solução muito barata, não é caro fazer isso. E além do mais também, para a organização, tem a questão da lucratividade. Porque se você não sobreviver, a empresa vai mandar todos embora. É uma questão humana, de justiça, de igualdade, de valorização e de divertimento. Também, né? Entre os colaboradores. Então, eu queria agradecer a todos. Muito obrigado mais uma vez por terem me escutado. Se vocês tiverem alguma questão, vocês vão fazer agora em seguida. Eu botei o meu Instagram aí, não sei porquê, porque tinha que botar alguma coisa aí no espaço, mas acho menos estranho do que botar o meu e-mail.
Então, mais uma vez, obrigado, Thiago, por essa experiência, por esse trimestre, na verdade, muito envolvente para todos. E valeu, obrigado.